Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas em setembro de 2022 e sem ladainha, bora começar já pela primeira leitura concluída no mês passado, que foi este livrinho aqui, The Faces, da Tove Ditlevsen. Ai, que saudade, meu Deus, que eu estava dessa mulher. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo, com certeza já me ouviu falar da Tove, que é a autora de um livro que infelizmente não tem tradução para cá ainda, chamado Trilogia de Copenhague, mas ouvi aí de fontes confiáveis que não deve tardar muito até que este livro chegue por aqui. Tô torcendo para que seja no ano que vem, porque eu sei que tem muita gente aí que viu a minha resenha e ficou doido para ler, mas não tem tradução, né? Então a gente tem que se contentar aí com a importação da edição em inglês, que é o que a gente tem de mais fácil acesso. E já deixo a recomendação, se você lê em inglês bem, por favor, assista a resenha. E se estiver te interessado, não deixe de ler Tove, porque, ai, que mulher maravilhosa. Muito feliz que a obra dela está sendo bastante aclamada lá fora e espero que logo eles tragam as coisas dela pra cá também, porque eu só ouvi falar da tradução da trilogia de Copenhague mesmo. E ela tem algumas coisas publicadas lá fora, como o The Faces. E do que trata essa novelinha aqui? Aqui a gente tem como protagonista a Liz Mundus, que é uma escritora, principalmente de livros infantis, e ela é uma escritora bastante aclamada, é casada, tem uma situação financeira bastante confortável, é mãe de 3 filhos, só que ela enfrenta alguns problemas de ordem psicológica. Então, por exemplo, ela começa a ouvir vozes, a ver rostos de algumas pessoas no corpo que não é daquelas pessoas. E ela tem alguns problemas também com dependência de medicamentos, etc. E aí o que a Tove faz aqui é basicamente explorar a condição dessa personagem. E eu achei muito impressionante o que ela faz aqui, porque tem autores que falam sobre esse tipo de situação, mas você se sente acompanhando aquilo como uma pessoa, uma terceira pessoa, digamos, sabe? Você tá só olhando aquilo acontecer. Mas tem alguns autores que conseguem te colocar tão bem na situação que o personagem está vivenciando, a ponto de você achar que está vivenciando algumas coisas que são relatadas pelo personagem. E é o caso da Tove Ditlevsen, porque ela começa a ter aqui um baita de um descolamento da realidade e a Tove consegue fazer com que o leitor fique confuso junto com a protagonista, sabe? Às vezes ela tá vendo uma pessoa e aí a gente acha que ela tá vendo aquela pessoa também, mas aí depois a gente percebe que não. Enfim, tinha os momentos que eu precisava parar o livro para dar uma respirada, porque eu me sentia tão confusa quanto a própria Liz. Então, por conta disso, acabou até sendo um livro que eu demorei para ler, e eu digo mais por conta do tamanho, porque o livro tem 130 páginas, e eu costumo ler 130 páginas rapidinho, mas não foi o caso, eu ia lendo bem aos poucos mesmo, porque em certos momentos era um livro que pesava, mas eu adorei. E deixo a dica aqui de vocês lerem este livro após lerem a trilogia de Copenhague, caso alguém aí tenha interesse, porque aqui a gente tem um tom muito semelhante ao que a gente encontra no último volume da trilogia de Copenhague, que é o Dependência, se a gente traduzir de forma literal, e tem algumas coisas também do passado desta personagem que a gente vê lá na trilogia de Copenhague, então a gente tem mais detalhes lá, porque eu tive a impressão de que The Faces é uma espécie de continuação do Dependence, sabe? Não é a mesma protagonista, porque lá a protagonista tem um nome, aqui tem outro, mas a gente conversa mais sobre pormenores deste livro na resenha que eu farei para ele e que sai ainda neste mês por aqui, tá? Mas já fica a dica, livro maravilhoso, dei 4 estrelas, Tove Ditlevsen é maravilhosa. Em seguida, finalizei a releitura de um livro de que gosto muito, eu acho que eu tinha lido há uns 5 anos pela primeira vez, que é o A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë, livro que a gente leu em uma das leituras conjuntas do mês passado no Clubinho. Sim, a gente teve mais de uma leitura conjunta no mês passado e a gente já conversa sobre a outra. Mas então, Anne Brontë, na minha opinião, é a mais injustiçada das irmãs Brontë, porque as outras irmãs dela costumam ser bem mais famosas, Emily Brontë e seu Morro dos Ventos Vivantes, e Jane Eyre, a louca, e Charlotte Brontë com o seu Jane Eyre, mas a Anne Brontë costuma ficar mais esquecidinha no churrasco. Não faz tanto tempo assim que tem havido um esforço de resgate da obra da Anne Brontë, ela tá começando a ser mais estudada também, porque as irmãs são bem mais estudadas do que ela. Infelizmente, a palavra de Anne Brontë está sendo espalhada por aí. Inclusive, confesso que
acho este livro aqui melhor que o tão famoso Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que eu também preciso reler, porque faz um tempinho que eu li. E do que trata este livro? Aqui a protagonista é uma mulher chamada Helen Graham, e é uma mulher que dá origem a bastante bafafá no vilarejo ao chegar ali por conta da sua postura meio misteriosa. Ela chega por ali, ninguém a conhece, e o pessoal naquela época, meu Deus do céu, ainda bem que eu não nasci naquela época por inúmeros motivos, mas eu gostaria de ressaltar este agora, que é o povo simplesmente tinha mania de visitar os outros sem ser convidados. Então eles gostavam de aparecer na casa do outro, vira e mexe. E aí a Helen é uma pessoa mais reclusa, não gosta tanto de receber visita, não gosta tanto também de ir retribuir essas visitas, porque era tido como algo educado à época, e eu até fiquei pensando se seria muito excesso de introversão da minha parte, mas eu acho que não, acho que o povo era inconveniente mesmo. E aí o pessoal ali começa a ficar intrigado, porque é uma mulher muito bonita, que chega ali toda vestida de preto, ou seja, como se estivesse enlutada, acompanhada somente de uma empregada sua e de um menininho pequeno, que era o seu filho. Aí eles começam a criar umas teorias ali, porque ela não fala nada sobre de onde ela veio, a que família ela pertence, ela não tá muito disposta a saciar a curiosidade dessa galera aí não. E aí tem um homem que se interessa especialmente pela figura dessa mulher, até que ele consegue adentrar mais a intimidade da vida dela, e aí, a partir dos esforços, às vezes muito inconvenientes também, diga-se de passagem, desse homem, a gente consegue ficar sabendo mais sobre a nova moradora de Wildfell Hall, que tem uma história bastante trágica, e a gente conversa também mais sobre essa história em breve aqui no canal, porque vai sair resenha. Porém, contudo, entretanto, devo dizer que apesar de eu continuar gostando muito deste livro, ele perdeu uns pontinhos comigo. Eu, provavelmente, na primeira leitura, teria dado algo como 5 ou 4,5 estrelas para este livro. Mas, na releitura, eu tirei, possivelmente, 1 ou meia estrela. Então, o livro ficou com 4 estrelas. Ou seja, apesar de ter caído um pouquinho no meu conceito, ainda é um livro do qual eu gosto bastante e que eu recomendo muito, e não vejo a hora da gente conversar sobre ele aqui no canal. Aí, acabei de falar que a gente teve 2 leituras conjuntas no Clubinho no mês passado, não é? E a outra foi esta aqui, Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Meu Deus do céu, que livro maravilhoso! Érico Veríssimo... Ai, aparentemente nunca errou, porque eu tô devorando a obra dele e até agora eu não li nada que eu fiquei... mais ou menos, não, é tudo maravilhoso. E este aqui é o último romance dele, que foi publicado em plena ditadura militar, e é um romance que faz uma sátira à ditadura. Sério, eu lia umas coisas aqui e eu ficava, meu Deus do céu, como é que este livro aqui conseguiu passar pela censura? Porque tem umas coisas aqui bem afrontosas, digamos. Veríssimo fala de tortura aqui abertamente, critica esses regimes mais autoritários e conseguiu passar pela censura de uma maneira bem bizarra, e a gente conversa mais sobre isso quando sair a resenha, que aliás sai neste domingo aqui no canal, então já já conversaremos sobre ele. Mas em resumo, o que a gente tem aqui? A gente tem essa cidade chamada Antares, que é uma cidade fictícia, mas muitíssimo bem construída pelo Érico Veríssimo, tem toda uma mitologia, aliás, em torno da cidade, é bem legal de ver. E o livro é dividido em 2 partes, então na primeira parte a gente vai acompanhar a gênese de Antares e também ver como ela chegou no estado atual, no presente do livro, que é o ano de 1963. E nesse ano, nesse fatídico ano de 1963, acontece o tal do incidente em Antares, cujos protagonistas são 7 defuntos, sim, 7 defuntos que não conseguem ser enterrados em razão de uma greve local que está rolando ali em Antares, e eles resolvem ir até o centro da cidade reclamar o direito deles de serem enterrados de forma digna. Mas isso aí é só a camada mais superficial do romance, porque o que o Veríssimo faz aqui, olha, é realmente preciso recorrer ao absurdo,
para retratar a realidade deste país em certos momentos. Dei 4,5 estrelas para este livro sensacional aqui e no domingo a gente já conversa sobre ele aqui no canal. Em seguida, como uma espécie de aquecimento para nossa leitura conjunta de Escritos da Casa Morta de Senhor Dostoiévski, que começou no dia 1º deste mês e o cronograma tá tranquilo, ou seja, se você tá sabendo disso agora e tem vontade de participar, informações sobre a leitura estarão aqui na descrição do vídeo em destaque para vocês. Mas então, como forma de aquecimento, li este livrinho aqui maravilhoso do Stefan Zweig, chamado Dostoiévski, Vida e Obra. Nossa, como eu gostei disso aqui, mais do que eu esperava ter gostado, aliás. E eu nem vou falar tanto sobre ele aqui, porque a gente já tem uma resenha bem detalhadinha sobre ele, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas aqui o Zweig, basicamente, bom, o título é bem autoexplicativo, né? Mas faz uma análise da vida e obra de Dostoiévski. E conforme eu falo lá na resenha, eu sou do time que acredita que, no caso de certos autores, você saber um pouco sobre a biografia dele, sobre a vida dele, etc., te ajuda muito a ter uma compreensão mais aprofundada da obra dele. E esse sempre me pareceu ser o caso de Dostoiévski, desde que eu entrei em contato com a obra dele e ouvi falar um pouquinho da vida do homem que como sofreu, né? Meu Senhor. E essa minha impressão veio a ser mais do que confirmada depois da leitura deste livrinho aqui. Muito bom, Zweig. Ai, que escrita deliciosa, né? Eu tava morrendo de saudade da escrita dele. Aliás, Stefan Zweig, caso você não conheça, apenas vá atrás de conhecer o homem, porque é um caminho sem volta. Daquele tipo de autor que dá vontade de devorar a obra, sabe? Aqui a gente tem bastante coisa dele resenhada, tem uma playlist só pra ele, inclusive, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E fãs de Dostoiévski, não deixem de ler este livrinho, porque é muito esclarecedor. Eu já tinha lido algumas coisas sobre Dostoiévski e eu vi aqui umas análises feitas pelo Zweig que eu nunca tinha visto em lugar algum, nem ninguém falar. Então deixo aqui a baita recomendação deste livro e fica a dica para vocês verem a resenha que eu fiz para ele aqui também. Dei 4,5 estrelas pro livro, ou seja, o negócio é bem bom. E, por fim, li um livro de uma das minhas maiores, se não a maior obsessão literária atual, acho que briga só com o Veríssimo no momento, que é o Amos Oz. Este aqui é o seu Mais de uma Luz, Fanatismo, Fé e Convivência no Século XXI, que é um livrinho que reúne 3 ensaios do Amos Oz, que versam justamente sobre esses temas aqui do subtítulo. O Amos Oz foi um autor muito engajado politicamente, ele escreveu diversos ensaios falando sobre alguns temas que envolviam política e também, de certo modo, uma análise social. E pelo que eu já li do Amos Oz e assisti também de entrevista dele, aliás, eu maratonei as entrevistas de Amos Oz disponíveis aqui no YouTube, acho que não deve ter uma que eu não vi ainda. Dá pra ver que ele se interessa bastante pelo tema do fanatismo e eu partilho desse interesse porque é uma coisa que me intriga bastante, sabe? Ver o nível em que as pessoas chegam para defender aquilo que elas acreditam, ao ponto de ficarem cegas e agressivas. Nossa, eu acho um negócio impressionante e não num bom sentido, mas eu me interesso por compreender mais esse fenômeno e o Amos Oz faz um excelente trabalho falando sobre esse tema aqui. Eu não pretendia fazer esta resenha aqui no YouTube, porque eu acho que vai ser uma resenha que vai me dar uma baita dor de cabeça nos comentários, mas eu acho que nos tempos atuais seria algo importante, então farei a minha parte e a gente conversa aí em algum momento neste mês sobre este livrinho. E apesar de nessa breve apresentação eu ter dado mais foco sobre essa questão do fanatismo, aqui ele discute também alguns aspectos de religiões, principalmente do judaísmo, que era a religião do Amos Oz. E, nossa, ele faz isso de uma maneira tão interessante, porque ele pega bem a raiz da cultura judaica, porque ele olha para o judaísmo não como uma religião, mas sim como uma cultura. E aí ele vai detalhando os aspectos dessa cultura e de como é uma cultura bem em sua raiz humanista e que tem bastante relação com a questão da democracia. Sério, é muito interessante. A Amos Oz me fez perceber, inclusive, que já tá mais do que na hora de eu ler alguma coisa sobre a história do judaísmo. Eu queria dicas de vocês, aliás. Eu pesquisei na Amazon e eu achei um que parece ser bem recomendado. Eu vou colocar esta foto aqui, eu até coloquei na minha lista, mas se vocês souberem de algum que seja melhor que este aqui, que é o que eu, a princípio, pretendo ler, me avisem aí que eu posso trocar. Mas
Mas, em resumo, mais um livro maravilhoso do Amos Oz. É desses escritores também tipo Veríssimo, que eu tô devorando a obra e até agora um total de 0 defeito. Ai, maravilhoso. 4,5 estrelas para este livro aqui. E assim terminamos as leituras do mês passado. E vocês? O que vocês leram? Alguma coisa boa? Vocês têm alguma recomendação de que acham que eu vou gostar? Se quiserem falar mal de alguma coisa também podem falar aqui, porque do mesmo jeito que é bom ter recomendações sobre aquilo que a gente deveria ler, também é bom saber sobre aquilo que talvez não deva ser priorizado na pilha de leituras, né? Porque já temos coisa demais para ler, então gosto de dar aquela limada sempre que possível. E antes de finalizar o vídeo de vez, eu queria pedir a ajuda de vocês, porque, bom, o Stefan Zweig já tem resenha aqui, a do Veríssimo sai com certeza neste domingo, mas a gente ainda tem 3 livros para conversar mais detalhadamente por aqui. Então deixem aqui nos comentários qual desses 3 vocês gostariam de ver primeiro aqui no canal, que aí eu vou priorizando nos roteiros aqui, ok? Prometo que ouvirei a voz do povo. Agora, sim, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.